agora eu converso ao vivo com o prefeito Cido Sério, do PT, que está aqui em nossos estúdios, para falar um pouquinho sobre a questão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi rejeitada pela Câmara, né, o projeto, na semana passada, e também sobre outros assuntos que envolvem a política local. Bom dia, prefeito. Bom dia, Alessandra. Prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Bem, prefeito, primeiro eu gostaria de saber por que o senhor chamou de mesquinharia e irresponsabilidade o fato da Câmara rejeitar o projeto da LDO. Porque a LDO não pode ser rejeitada, está aqui na Constituição. Eu trouxe a Constituição porque às vezes é bom mostrar, está no artigo 57 da Constituição. A Lei de Diretrizes Orçamentárias será aprovada pelo Poder Legislativo. Na Constituição Estadual, repete-se o mesmo texto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias será aprovada pelo Poder Legislativo. E na Lei Orgânica do Município, está dito que até o dia 15 de agosto, a Câmara remeterá ao Poder Executivo para a sanção a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então ainda dá tempo para aprovar. Porque se há um prazo até o dia 15 de agosto... Não sei, há um problema que se criou, e aí é a mesquinharia. O problema que se criou é mesquinho por quê? Porque ela não poderia ser rejeitada. Ela é uma lei que não poderia ser rejeitada. Por quê? Porque eu tenho até o dia 30 de... Setembro? Não. Eu tenho até o dia 30 de maio para remetê-la à Câmara. Tá, entendi. Então eu tenho prazo. Até o dia 30 de maio eu tenho que entregar a Lei de Diretrizes à Câmara. A Câmara tem até o dia 15 de agosto para me devolver ao Poder Executivo, não a mim. Se for a outro prefeito, não mudaria a situação até o dia 15 de agosto. Mas, prefeito, a justificativa dos vereadores é que esse projeto tem mais de 100 erros. Como é que se aprova um projeto com mais de 100 erros? Quem deveria corrigi-los? E por que foi apresentado com tantos erros? Eu apresentei a LDO há 6 anos. É o período que o PIB de Araçatuba cresceu mais de 60%, o período em que se construiu mais casas, o período que trouxe mais multinacionais e mais investimentos para a cidade. Ou seja, em 6 anos eu acertei. Por que eu erraria no 7º? O senhor acha que foi uma questão política? Não, é totalmente política. A maioria momentânea resolveu rejeitar a lei contra o prefeito. Na verdade, pensando que fora contra o prefeito, rejeitou contra a cidade, porque quem perde é a cidade. Mas e o argumento dos mais de 100 erros? Mas quem deveria corrigir? Não tem erros, mas quem deveria corrigir os erros? Eu mando uma lei para a Câmara. Quem deveria corrigir os erros, se usar, é a Câmara. Tanto que a Câmara corrigiu alguns na visão deles, eles fizeram 30, 40 emendas. Eles poderiam ter feito 100, 1000 emendas. Prefeito, o senhor falou que em 6 anos eles aprovaram um projeto. Só que a vereadora Edna Flores esteve aqui na sexta-feira e falou o seguinte: olha, durante 5 anos nós recebemos um alerta do Tribunal de Contas do Estado dizendo que nós estávamos aprovando projetos com erros. E por isso nós conseguimos rejeitá-lo. Porque ela argumenta que não foi rejeitado antes porque o senhor sempre teve a maioria. Todas as minhas contas nesses anos foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, todas, ok? Pasme, a vereadora Edna Flor apresentou uma emenda que ela aprovou antes de rejeitar o projeto, que diminuía o percentual de, se não me engano, de 27 ou de 25 para 15. Ou seja, mesmo depois de corrigir, ela votou contra a LDO. Porque você pode pegar lá entre as 40 e 30 emendas, 40 emendas, tá? O que ela alerta, que é o total que você pode transferir de remanejamento, de transferir de uma conta para outra. Ou seja, ela diminuiu esse percentual, ela apresentou uma emenda, a emenda foi aprovada e aí ela rejeitou o projeto e a emenda que ela apresentou. Certo. Ou seja, não tem lógica. Agora, como é que o senhor avalia essa derrota? Foi uma derrota histórica, porque até então nunca se tinha rejeitado a LDO no município. Nunca se rejeitou a LDO no município. Como é que o senhor vê isso? Não, uma derrota não é minha, eu insisto com você. Quem ficará sem orçamento é a cidade. Quem será prejudicado serão os programas da cidade, não é o prefeito.
Mas, prefeito, a oposição disse que aprovaria o projeto caso o senhor o reapresentasse sem esses erros. A lei não me permite isso, querida. A lei, ela é clara. Você pode pegar. Eu li o texto da Constituição, leio os outros. O prefeito, o Poder Executivo, eu vou tirar o prefeito, porque senão fica parecendo que sou eu. Tá, o Poder Executivo tem até o dia 30 de maio. Até o dia 30 de maio, com erro, sem erro, de maneira responsável. O prefeito tem que entregar à Câmara. Uhum. Se o prefeito não entregar à Câmara, pronto, ele perdeu o prazo. Aí eu, no dia 29 de maio, se não me engano, entreguei à Câmara. A Câmara teve 30, 40 dias para fazer 1, 2, 3, 1.000 emendas, 1.000 concertos. Eles apresentaram 30 ou 40 emendas. Aprovaram as 30 ou 40 emendas. Uhum. E rejeitaram o projeto global. Bom, a Constituição diz claramente que é um projeto... para você ter uma ideia, eu fui deputado, ok? A sessão do parlamento não termina enquanto não se aprova a LDO. Mas, prefeito, mesmo com os erros, eles deveriam ter aprovado? O trabalho deles era consertar os erros. Então, entendi. Esse é o que eu estou dizendo a você. Isso é o que o senhor questiona. Não, quem deveria? Se tem erro, eles não consertaram 40 na visão deles, por que eles não consertaram 140? Entendi. Porque faltou vontade, faltou tempo de análise. Eles não tiveram tempo de analisar o problema. Eles não viram que o projeto estava lá. Qual é o problema deles para não ter analisado o projeto inteiro e em tese? Que eu discordo da ideia de erros. A ideia de erros é a fala da oposição para um projeto que deu certo nos últimos 6 anos, que eu insisto. 3 multinacional, um estaleiro. Eu sou o prefeito que mais construiu casas e mais entregou casas na história da cidade. Ou seja, se tivesse errado, isso não daria certo. Agora, qual a solução? O senhor disse que a gestão da cidade vai ficar engessada. Qual a solução desse impasse? Nós estamos estudando, meu corpo jurídico, secretários, né? Nós estamos estudando soluções. De verdade, o problema não é da prefeitura, não é do Poder Executivo. O Poder Executivo fez a sua parte. O Poder Executivo, no prazo determinado pela lei, entregou à Câmara a lei de diretrizes orçamentárias. Então, o Poder Executivo fez o que ele tinha que fazer. E o senhor acha que não dá para reapresentar um novo projeto porque a Constituição não permite? Reapresentar um novo projeto, nós não achamos alternativa de reapresentar até agora. O pessoal da Prefeitura, da Procuradoria, está procurando soluções. Insisto, esse não é um problema do Poder Executivo. Porque o Poder Executivo, esse prefeito que você fala, cumpriu a obrigação dele. Com erro ou sem erro, erro na visão da oposição, na minha visão não há erro, é um projeto que a gente manda há 6 anos, no 7º ano ele foi rejeitado. Esse é um problema que a oposição criou e que, em tese, a oposição tem que achar a solução para ele. Porque a solução não é para o prefeito. A solução não é para o Poder Executivo, a solução é para a cidade. O que eles argumentam é que dá para apresentar um projeto com efeitos retroativos e que eles aprovariam desde que não houvessem erros. Não, essa tese de que dá, eu não achei, nós não achamos ainda base para isso. Prefeito, eu acabei de receber uma pergunta aqui da Sandra Maria Domingos. Ela é funcionária pública aposentada e ela quer saber sobre o reajuste dos funcionários públicos. Olha, o reajuste dos funcionários públicos, como todas as outras questões importantes, como qualquer contrato que exceda 1 ano, ok? Porque eu tenho orçamento esse ano. Okay? Eu não tenho orçamento o ano que vem sem lei de diretrizes. Todo contrato que exceda 1 ano, nós estamos avaliando como vamos fazer. Não, mas o reajuste, a data base dos servidores é maio. O reajuste entraria no orçamento do ano passado. Não, desse ano. É que assim, a data base... Aprovado no ano passado, mas no orçamento desse ano. A data base, modestamente, fui eu que criei na prefeitura. E ela garante que em qualquer tempo que seja definido o reajuste, ele retroagirá a 1º de maio, ou seja, você paga o período anterior. Certo. Agora, o fato é que qualquer contrato que exceda 12 meses, eu tenho que pensar como vou lidar com ele. Por quê? Porque eu tenho orçamento só para esse ano.
Então, mas já não estava previsto o reajuste dos servidores? Sim, mas o contrato dos servidores excede o orçamento que eu tenho. Mas o senhor, como ex-sindicalista, não vai dar um aumento para os servidores públicos? Essa não é a discussão. Eu sou o prefeito que mais dei aumento na história da Prefeitura de Araçatuba. Já inegável. Negociou muitos reajustes, né? Não, todos. Não tem nenhum prefeito... Inclusive... Não tem nenhum prefeito que tenha uma sequência como a minha, 6 anos dando reajuste todos os anos. Na verdade, dando aumento real de salário todos os anos e criando novos benefícios. Não tem na história da cidade. Esse ano é um ano que está diferente. Por quê? Porque, além da crise, nós temos o problema da LDO. O problema da LDO é um problema muito grave. Às vezes se tangencia, achando assim, o Pauzão fez uma brincadeira ou quis derrotar o prefeito. Não. É um problema da cidade, a gente não brinca com a cidade, porque a cidade não é o prefeito, a cidade não é o governo é transitório, o governo passa, a cidade ela é permanente. Mas eu insisto na questão de que o orçamento de 2015 foi aprovado no ano passado e deveria prever o reajuste dos servidores, né? Sim, mas o contrato... Não tem nada a ver com a LDO. Tem, porque assim, todo contrato que excede 12 meses, não é só dos servidores, eu tenho que pensar como vou proceder. Porque eu não tenho orçamento para pagá-los no ano que vem. Eu não tenho possibilidade orçamentária. Então, há a possibilidade dos servidores ficarem sem aumento? Esse é um debate que ele dificulta a vida de todos nós, a decisão da oposição na Câmara. Dificulta a vida de todo mundo. Prefeito. Né? Nós fizemos muitas compras e contratos com base em lei de diretrizes que atraiu investimentos para a cidade. Agora nós estamos sem lei de diretrizes. Prefeito, o Rosaldo, ele já foi da sua base governista e agora ele tem mostrado um comportamento diferente, se colocando como oposição. Como é que o senhor vê isso? O senhor pretende conversar com ele? Hoje o senhor não tem maioria na Câmara. O senhor pretende ampliar o debate com a oposição? Como é que fica essa questão? Olha, primeiro, não tem nenhum prefeito na história da cidade que respeitou mais o poder legislativo e que mais vezes fui à Câmara do que eu. Eu sou o prefeito que mais fui lá me oferecer para fazer debates, esclarecimentos, explicações, para debater a cidade, porque eu respeito o poder legislativo e acho importante. Eu tenho procurado apresentar para a Câmara e para o Poder Legislativo os projetos que são adequados para que a cidade melhore. Então, os projetos que eu acho que são adequados e que para a cidade melhore, eu penso que a Câmara vai aprová-los, porque são Minha Casa Minha Vida, ampliação do Minha Casa Minha Vida, coisas que permitem o aumento da renda e da riqueza das pessoas da cidade. A Câmara deverá aprovar. Agora, de qualquer maneira, eu vou conversar com todos os vereadores da oposição. Eu não tenho problema em conversar com eles, tanto que vou sempre à Câmara. Vou conversar com o Rosaldo. O Rosaldo, as 2 vezes em que foi candidato, bem votado, foi em chapas que eu montei, né, em coligações que eu montei. Vamos discutir. Ele teve um percalço do ponto de vista, né, da justiça eleitoral, do seu mandato. Enfim, voltou com uma postura nova, o que é um direito dele. Eu tenho que respeitar. A pessoa volta com direito, eu tenho que respeitar a pessoa. E como é que o senhor avalia essa nova postura do Rosaldo? Penso que é ruim para a cidade, né? Ao não dialogar com o Poder Executivo e permitir realizações importantes, tem base em regiões importantes da cidade que precisa de atenção. Mas o senhor vai ampliar aí o debate, o diálogo com a oposição? Eu vou conversar mais do que já converso. Eu converso muito, mas vou conversar mais, claro. O importante, Alessandra, não sei se você se lembra, também quando comecei o mandato, quando eu comecei o mandato em 2009, nós tínhamos, se não me engano, 3 vereadores. Né? O Joaquim da Santa Casa, que foi meu líder, a Durvalina Garcia e o Papinha. Depois fomos conversando, dialogando, né? Aprovamos coisas, perdemos coisas e resolvemos ampliar, construir uma bancada que discutisse mais proximamente as questões do governo. Eu tenho procurado dar essa participação nesse debate com o Poder Legislativo. Que cidade nós queremos? O que nós queremos construir aqui? A minha determinação é fazer de Araçatuba o melhor lugar do mundo para se viver. Prefeito. Quem pegar uma foto de Araçatuba de 2009 para trás e de 2009 para frente,
ver as mudanças significativas. Por exemplo, quem hoje fala em Lagoa das Flores, quantas reportagens você deixou de fazer daquelas reportagens que fazia por obrigação, com o coração derramando em lágrimas do sofrimento das pessoas, ou mesmo da Pompeu, da rotatória da Pompeu, do Beco da Esperança, que a gente chorava. Agora, prefeito, então, vamos essas mudanças foram possíveis porque a LDO permitiu que se fizesse investimento. Tá, eu gostaria de colocar duas situações. Lá em Birigui, o prefeito Pedro Bernabé chegou a governar 1 ano sem LDO. Tudo que ele precisava fazer, ele tinha que submeter à Câmara, né? Projeto por projeto. O senhor acha que o senhor vai ter que passar por isso no ano que vem? Eu não sei, eu espero que não, porque isso desestimula o investimento na cidade. Nenhum investidor quer vir para um local onde ele não tem segurança do que vai encontrar por lá. Nós atraímos muito investimento dando segurança aos investidores. Então, eu penso que a própria Câmara verá que é o melhor para a a cidade. Né? Tá, mas vocês ainda estão estudando Nós estamos possibilidade jurídica. Procurando soluções. É o nosso dever. Aconteceu o fato. O fato é muito danoso, é muito prejudicial à cidade. Eu insisto, penso que foi mais que não, porque quando é contra mim, de uma maneira política, tudo bem. Agora, no caso da LDO, ela atinge o coração da cidade, porque ela fica sem orçamento. Sem orçamento, ninguém trabalha, nenhuma empresa, nenhuma família trabalha sem orçamento. Prefeito, eu gostaria de repercutir com o senhor uma declaração que foi feita ontem pela liderança do PSDB em Araçatuba, o Dilador Borges, que foi seu opositor nas 2 últimas campanhas, né? Ele saiu derrotado em 2008 e 2012, mas foi o seu principal opositor nas últimas eleições. E em matéria publicada hoje na Folha da Região também, ele diz que o senhor está se vitimizando e deveria ter mais hombridade para assumir os erros e corrigi-los. E eu gostaria de saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Eu diria assim que o Dilador deveria ganhar as eleições para saber como se faz. Ele perdeu, entendeu? Eu vou lá brincar como falam os manos em Minas. Perdeu o Playboy, perdeu, né? Não tem. O cara perdeu. Pode falar qualquer coisa. Agora, assim, de verdade, tem que respeitar a autoridade. Então, primeiro, não discutir hombridade, né? Sinceramente, é desrespeitoso. Eu nunca o desrespeitei. Falou que o senhor criou uma novela em torno da LDO. Mas eu nunca o desrespeitei. Vocês estão dizendo, nem em debate, nem no Twitter, nem no Facebook, nunca o desrespeitei. Então eu exijo respeito. Eu penso que ele deveria escolher melhor as suas palavras. E ele deveria falar com a vereadora do partido dele para que fosse responsável quando fosse tratar de temas tão importantes como a LDO. E olhar o que diz a legislação, porque é muito fácil dizer que está construindo uma novela. Não, eu estou cumprindo a lei, eu cumpro a Constituição desde o dia que cheguei. Tem gente que quer, às vezes, ser prefeito, ser deputado, não conhece a Constituição e não a cumpre. E vem discutir quem a cumpre. Então, eu acho que o Dilador podia ganhar a eleição e depois falar. Prefeito, eu gostaria de saber agora a respeito da sua sucessão. O PT hoje tem nomes para formar, para fazer uma chapa própria, para concorrer às eleições no ano que vem? Não, o PT não disputou nenhuma vez em Araçatuba com chapa própria. Nós sempre tivemos aqui a capacidade e o reconhecimento das pessoas para ter um projeto, um grupo político. Então, vou mudar a pergunta. Para encabeçar uma chapa? Que nós formamos. Então, nós estamos discutindo com o nosso grupo político qual é o melhor caminho que nós tomaremos na eleição. A eleição está longe, a eleição ainda é o ano que vem. Mais ou menos, né, prefeito? Está longe. Senão se a gente antecipa há muito... 1 ano e 3 meses. Mas se a gente antecipa muito o debate, acaba prejudicando... Mas hoje o senhor teria um candidato do PT para indicar? Não, nós não estamos discutindo isso de verdade, nós não estamos discutindo essa questão. Nós temos discutido a cidade... Ainda, por exemplo, dos 14 bairros que eu peguei sem asfalto, asfaltei 10, então falta 4. Nós estamos discutindo... mas a gente está falando de sucessão, Sim, vamos lá. Mas eu estou te dizendo qual é a nossa preocupação nesse momento. Nesse momento nós estamos discutindo como resolver
esses 4 bairros. Por quê? Porque se a gente resolver esses 4 bairros, a nossa situação na sucessão será melhor. Se a gente não resolver, será pior. Mas eu vou repercutir, apesar do senhor dizer que não está discutindo a sucessão, eu vou repercutir uma outra declaração, né, que surgiu, foi até publicado no jornal também, e eu gostaria de saber, o senhor apoiaria uma candidatura, uma possível candidatura do deputado Itamar Borges, que é de Santa Fé do Sul, e já declarou que poderia ser candidato a prefeito aqui? Não, meu grupo político nem cogitou essa hipótese, ok? O senhor não cogita isso? Não, eu não digo o meu grupo ali não cogitou essa hipótese. Nós não discutimos isso do ponto de vista, tanto que quando, se não me engano, o Arnon me procurou, eu disse, a minha assessoria disse a ele, eu não tenho como repercutir algo que não representa uma possibilidade palpável. A pessoa teria que ter o seu domicílio eleitoral aqui e a sua filiação aqui. A direção do PMDB aqui, se não me engano, é comandada pelo presidente da Câmara, o Cid Saraiva. Ok? Então, nós não temos essa cogitação de... Não discutimos, nós não discutimos ainda o nome interno. Imagina que nós vamos discutir o nome externo, uma pessoa de fora. Não estamos discutindo nem os de dentro ainda. A gente seria o pior dos mundos. Ou seja, além de não estar discutir alguém que não é daqui, você mas hoje não trabalhamos. O senhor teria alguns nomes para me dizer? Pessoalmente, não, porque se eu dizer para você qualquer nome, nós vamos começar um debate se esse nome serve ou não serve. E isso desserve a cidade nesse momento, de verdade. Sabe por quê? Porque senão a gente está procurando, a gente está atrás de investimento, a gente está atrás de criar condições de resolver os problemas que ainda não resolvemos. Aí a gente vai acabar saindo do nosso foco para entrar num foco assim, o nome A é bom ou o nome B é bom, aí você também pode criar uma disputa interna dentro do próprio grupo que não ajuda a construção que nós queremos fazer. Prefeito, agora eu gostaria de repercutir a crise no município. A gente vê que o número de licitações na prefeitura caiu, a gente vê que o país passa por uma recessão, há uma crise instalada, e eu gostaria de saber qual o impacto disso na cidade hoje. O impacto é muito profundo, claro, a crise impacta todo mundo, agora a crise é momento de criar, ok? Se a gente... Como é que vocês estão lidando com isso? Nós estamos lidando com dificuldade orçamentária. Primeiro, dizer para você que a crise ela é mundial, né? Nós tivemos... O presidente Lula conseguiu escapar da crise americana muito bem. A presidente Dilma não conseguiu escapar bem da crise que assola uma parte da Europa e outra parte do mundo, né? A gente vê a situação da Grécia, de Portugal e da Espanha. A Espanha, se não me engano, está com 26% ou 28% de desemprego. Então, é uma situação e atinge o Brasil muito fortemente num momento delicado. E o município... Como é que impactou aqui no município? Não, é muito forte. Tanto que, se a gente pega lá os indicadores de gestão fiscal, nós estávamos lá na ponta dos que licitávamos e agora estamos ali do meio para baixo, ou seja, mas nós vamos voltar a licitar, nós agora vamos licitar um pouco de recap na região central da cidade, nós estamos nos mexendo para criar condições ideais. Araçatuba tem sido privilegiada. Eu vou falar, que às vezes não é delicado a gente falar nome de empresa, mas o Michel Klein inaugurou 5 lojas novas das Casas Bahias no Brasil. Ele veio na loja de Araçatuba, na inauguração na loja de Araçatuba. Eu perguntei a ele por quê. Ele falou porque a pesquisa dele indicou que Araçatuba é um dos locais que a renda continua crescendo e as possibilidades são melhores. Ele veio na reinauguração? Não, na inauguração. Inaugurou no shopping. No shopping. Inaugurou no shopping. Eu estou contando o caso porque... Ele veio na reinauguração também. Veio na reinauguração, mas na inauguração ele estava inaugurando aquele dia 5 novas lojas no Brasil. E esteve aqui. E veio na de Araçatuba. Eu perguntei a ele deu essa resposta. O que indica que o arranjo que nós fizemos nos últimos anos, ele continua gerando efeitos positivos, né? E nós temos que fazer um esforço para que isso continue. Né? Aprovar a LDO é um dos esforços necessários. Mas o fato é que essa construção, a própria Folha da Região noticiou outro dia, se não me engano, que, por exemplo, no setor de serviços, nós tivemos um crescimento
exponencial. Mas o senhor não me falou quais foram os impactos da crise. Houve redução no orçamento? Houve redução orçamentária. Vocês puxaram o freio nos investimentos? Puxamos o freio em investimentos, claro. Alguma obra importante deixou de ser feita? Alguma secretaria deixou de ser atendida? Até agora não. Não, nós temos procurado outros meios de contenção. A gente está procurando, no primeiro momento, diminuir o número de hora extra. Nós estamos trabalhando ainda de maneira a que a cidade sinta menos, né? Mas é impactante. Realmente, você tem razão. Ali não há um jeito que se diga o orçamento vai... possivelmente esse seja o ano em que eu terei mais dificuldades de fechar o orçamento. Eu não tive nos anos anteriores, nos 6 anos anteriores. Eu sou bancário, gosto do debate orçamentário e certamente esse ano será muito difícil. Está sendo difícil para todos os prefeitos. E vocês vão tentar conter custos, além da redução de hora extra? Há outras medidas que vocês pretendem tomar? Nós estamos, como eu disse, nós estamos estudando. Nós só queremos mexer naquilo que for exatamente necessário mexer, que nos permita passar com as contas de acordo com a legislação e com o que nos regulamenta o Tribunal de Contas, os tribunais, o Tribunal da União e o Tribunal do Estado. O senhor pensa em fechar alguma secretaria? Há até uma proposta na Câmara tramitando para redução do número de secretarias. Essa é uma possibilidade para reduzir o número de gastos? Não é isso não reduz gastos. Na verdade, isso atrapalha uma boa base. Ela ajuda a cidade. Às vezes, porque é uma proposta também da oposição, a oposição faz propostas para criar um clima. Nós estamos bem. Na verdade, para te falar a verdade, Araçatuba precisava de mais 2 ou 3 secretarias. Por exemplo, nós precisávamos separar habitação de planejamento. Seria urgente, ok? Por quê? Porque nós temos uma demanda muito grande no setor habitacional. A gente tem um boom na cidade, a gente criou condições, fomos criando condições adequadas e tem muita gente investindo na área ainda hoje. E é o mesmo pessoal que cuida do coração da cidade, que é a Secretaria de Planejamento. E quais seriam as outras 2? Aí menos impactante, mas, por exemplo, uma Secretaria de Relações Institucionais é sempre bom ter, entendeu? Mas, e a por terceira? exemplo, é uma coisa que está se discutindo no mundo e que acaba tendo N conotações, mas hoje é uma preocupação muito grande com os animais de maneira geral e os animais de estimação de maneira particular. Há um número crescente de animais que acabam abandonados. Nós tínhamos que ter uma estrutura que cuidasse especificamente disso. Mas é um debate, por exemplo, que nós iniciamos, a Câmara não teve assim uma reação boa, eu não insisti, mas que são necessárias. Parece que é só aumento de custos. Não. Quando você dá resolutividade, a cidade ganha. Prefeito, o nosso tempo está estourando, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. O senhor obteve recentemente uma vitória na Justiça Eleitoral em relação àquele processo sobre as suas contas de campanha, né? Agora, só que há outras ações que foram ajuizadas pelo Ministério Público, inclusive com 3 condenações de cassação em primeira instância. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê tudo isso, como é que o senhor avalia essa situação? Olha, com naturalidade, todos os prefeitos do Brasil têm processo. Eu não sou o único, a grande maioria tem cassações em primeira instância. Ser prefeito é muito difícil, porque a improbidade é o erro do prefeito. O prefeito não pode errar, todo humano pode. Né? Por exemplo, a Alessandra pode um dia esquecer o texto, não tem problema, ela não será processada por isso, o prefeito não pode. E eu me sinto, numa parte, às vezes eu me sinto perseguido, mas eu quis ser prefeito, minha mãe costuma me dizer isso. Né? Uma vez eu fui chorar no colo da minha mãe, ela falou: meu filho, você escolheu, você quis ser prefeito, então ser prefeito tem as suas agruras, você tem que responder por elas. Todas as decisões da justiça eu costumo acatar com humildade e não debater. A justiça toma a decisão, é a última instância que nós temos para resolver conflitos. Se ela toma a decisão,
eu posso recorrer, que é o que faço, mas não há, se eu falar, tá certo, errado, é a decisão do juiz naquele momento sobre aquele tema. O senhor acha que conseguirá terminar o seu mandato? Olha, eu fui eleito pelo povo para cumprir o meu mandato. Eu penso assim, que uma pessoa que foi eleita pelo povo, em qualquer das instâncias, ela deveria ter o direito de cumprir o seu mandato. Eu só falei isso, prefeito, porque eu me lembro do que ocorreu com o falecido ex-prefeito Jorge Maluli Neto, que foi cassado aí, ele tinha um processo relativo ao Banco Interior e acabou cassado há 3 meses do término do seu segundo mandato. Por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor. O que eu acho uma pena, porque... de verdade, eu insisto, a pessoa que ganha a eleição não é fácil. Para prefeito é uma das eleições mais difíceis que nós temos, né? Você tem que convencer as pessoas que tem um projeto que muda a cidade. Eu penso que a gente deveria discutir fórmulas, né? Essa é uma que se criou, enfim, e eu respeito. Eu penso assim, o que eu posso fazer se houver uma decisão da justiça? Eu acredito muito em Deus, eu peço a Deus todos os dias, né, que me dê paciência, que me dê, que me capacite para que eu possa dar as respostas necessárias que a cidade precisa. É isso que eu faço, eu acordo todos os dias com vontade de fazer o melhor para a minha cidade. Eu não acordo para errar, o erro é absolutamente involuntário na minha vida, como é na vida da maioria das pessoas. Ninguém sai de casa para errar. Erra quem faz. Eu sou um prefeito que consegui fazer casa, gerar emprego, prefeito, gerar renda. Então, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. Eu disse que era a última pergunta, mas tem uma pergunta aqui do autônomo Luiz Calixto, muito embora o nosso tempo já tenha estourado, que me perdoe a Rádio Cultura. Mas ele pergunta o seguinte: por que não há descontos nos IPTUs atrasados, como ocorre em Rio Preto? Olha, o pessoal me falou disso ontem. Eu pedi para que a nossa equipe estudasse. O que nós fizemos nesses anos, Alessandra, que foi muito bacana. Nós procuramos disciplinar para que todo mundo tivesse tratamento igualitário. O IPTU em Araçatuba é um imposto barato, você pode comparar com o mundo. E aí nós tiramos a ideia do desconto para que as pessoas paguem em dia. E o número de pessoas que pagam em dia acabou ficando alto e razoável. Então, você tem que criar uma cultura e educar. O pessoal ontem, alguns vereadores estavam falando comigo ontem sobre isso. Rio Preto está com uma propaganda na televisão, etc. Eu falei, não é o que nós achamos, não é a melhor fórmula. Nós preferimos fazer, mas, como ontem foi feita a sugestão, eu pedi à minha equipe que estudasse. Não sei se é uma solução, ok? Por quê? Porque quando você dá desconto no final, você acaba criando aquele clima de que não vamos pagar agora. Quem paga em dia e quem está pagando em dia fala, não vamos pagar porque lá no final vai ter desconto, aí a gente paga, entendeu? Quem paga em dia se sente meio injustiçado também, né? Então nós procuramos criar uma regra que fosse a mais justa possível. É isso que a gente tem feito. É só esse o motivo, não há nenhuma outra questão. Prefeito, obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu é que agradeço, é sempre um enorme prazer. Está convidado para voltar, lógico. Olha, sempre que você me chamar, eu virei.